Olá, amigos, tudo bem com vocês? Olha só, a matéria de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre a Ordem da Copiosa Redenção, que tem 30 anos, foi criada no Brasil e também tem umas unidades na Itália. E elas trabalham com dependentes químicos femininas, ou seja, mulheres. E a gente também está com a Viviane, que é psicóloga e está há 7 anos na unidade local. Então a gente vai ter uma aula sobre o trabalho muito bacana que essa congregação realiza, tanto aqui quanto em diversos outros locais do país, e que está trabalhando justamente na recuperação de mulheres que tenham dependência química. Irmã, muito obrigado por estar aqui, um prazer. Viviane, obrigado por estar aqui. Irmã, gostaria que a senhora nos contasse um pouco da história da congregação. Então, a nossa congregação ela foi fundada por um padre redentorista, Padre Wilton, né? Natural do Mato Grosso. Hoje, atualmente, ele mora em Ponta Grossa. No início da congregação, ele convidou mais 3 irmãs idosas para iniciar a congregação junto com ele. As pessoas no começo tiraram um pouco de sarro dele, dizendo, como que chama 3 idosas para fundar uma congregação, sendo que 2 delas já eram viúvas, então já tinham uma certa idade, né? E a outra era solteira. E no início ele não sabia qual seria o ramo, né, da congregação, qual seria o carisma, né, mas através de uma missa que ele celebrou, através de um momento de adoração, melhor falando, né, que ele celebrou em Vitória, no Espírito Santo, lá ele teve o discernimento, qual seria o carisma da congregação. Foi um momento onde uma jovem se aproximou do altar com um pacote e colocou esse pacote em cima do altar. No final desse momento, ele abriu para as pessoas darem os seus testemunhos, e essa jovem foi lá e deu dela, né? Ela falou que aquele pacote que ela colocou sobre o altar, né, e que no altar estava Jesus Eucarístico, estava no momento de adoração, era drogas que ela tinha comprado para ela consumir e para ela vender. E naquele momento de adoração, ela se sentiu muito tocada, onde ela sentia que Jesus libertava ela das drogas. Ali que ele teve a clareza qual seria o carisma da congregação, que seria a recuperação de dependentes químicos, através da adoração. Então, nós temos esse como carisma, né? Levar Jesus Eucarístico, né? Através da nossa adoração. Todos os dias fazemos adorações, nós irmãos, todas as nossas comunidades. Então, levar a copiosa redenção, né? O público de dependentes químicos que existe no nosso país, que existe na nossa sociedade. No caso, o cuidado com mulheres, com dependentes químicas femininas, ele está só em Rondônia ou em outros pontos do país também? Não, nós temos comunidades terapêuticas também fora do estado de Rondônia, né? Essa aqui em Rondônia existe há 7 anos, foi fundada há 7 anos atrás, inclusive em agosto fez 7 anos de aniversário, né? Mas temos comunidades terapêuticas no Paraná, em Campo Mourão, em Ponta Grossa, temos comunidades de adolescentes. A nossa aqui é só adultas, né? Mas fora do estado acolhemos adolescentes também. No interior de São Paulo também existe comunidade terapêutica. No Paraná é onde está concentrado o maior número de comunidades nossas, né? Tem Campo Mourão, tem Ponta Grossa tem 2. Essa aqui em Presidente Médici, me fugiu o local das outras comunidades agora. Mas enfim, e como é que ela foi chegar à Itália? Bom, a Itália, lá na Itália não é comunidade terapêutica, é uma Sim. comunidade de missão. Né? Através de... há anos atrás, a nossa casa era na Sicília, né? Na Sicília, na região lá da Itália. Então, ao passar dos anos, né, o bispo que trabalha lá nessa diocese, ele conheceu o nosso carisma, conheceu o nosso fundador, o Padre Wilton, né? E ele fez o convite para a comunidade iniciar um trabalho lá, que na época era um trabalho junto a uma associação, né, que até no início foi trabalhado junto com a família Rosetta, lá na Itália, né, que tem a família Rosetta em Porto Velho, mas esse trabalho iniciou lá, né, na Itália com eles. Mas concluindo o tempo de contrato, daí se encerrou, aí depois o bispo lá de Veneza... Um lugar belíssimo, né? Diga-se de passagem. Sim. Lindo. Ele fez o convite para que as irmãs retornassem para exercer um trabalho pastoral lá, né? Então lá as irmãs fazem trabalhos pastorais, trabalham na paróquia com jovens, né? Adolescentes, crianças, então fazem um trabalho bem bonito lá. Viviane, você está na instituição desde que ela começou aqui, né? Há Sim, 7 anos. há 7 anos. E como é que é o seu trabalho lá? Então, na realidade, o propósito da comunidade seria mudar o estilo de vida, né? As pessoas têm uma ideia errônea de que vou para a comunidade, eu estando sem droga,
eu estou bem. Na realidade, mudar estilo de vida é muito difícil, não é fácil, né? Então entra muito essa parte psíquica, a parte psicológica, para readaptar o ser humano no convívio social novamente. Então esse é o meu trabalho. Eu faço atendimentos individuais, eu faço grupos terapêuticos com as acolhidas, que nós chamamos acolhidas, né? E capacitação, formações, levando conhecimento, esse seria o meu trabalho lá. Que bacana. E elas ficam internadas lá, elas ficam direto lá ou fazem visitas? Como é que é? Nós temos lá digamos, um modelo de tratamento que através de estudos foram feitos, né, para que fosse a melhor maneira de adaptá-las, né? Então elas entram numa fase adaptativa com 3, 4 meses, elas vão para a fase de interiorização, que seria quando ela está adaptada à casa, quando ela entende a gravidade do tema, que seria dependência química. E daí nós vamos trabalhando isso através desde a infância e o cotidiano, ela vai trazendo onde foi que em algum momento ela chegou à drogadição. Okay. E logo mais lá para uns 6, 7 meses, né, irmã, nós fazemos um trabalho que chama metodologia autobiográfica, onde ela faz um estudo da sua vida, né? E ela toma conhecimento das fases que fizeram com que ela transferisse para a drogadição. E depois desse tempo ela vai para casa, né? Elas ficam em média quanto tempo lá? 9 meses. 9 meses. Em média, 9 meses. É um nascimento, né? É um sim, renascimento. Sim. O propósito seria adaptação familiar, ela retorna para o seio familiar. Nessa época ela fica 15 dias, uma semana, depois ela retorna para a comunidade, nós fazemos o que chamamos de prevenção de recaída, os pontos que ela se viu em algum momento vulnerável, nós fazemos daí todo esse trabalho, ela retorna novamente para a família, mais umas 2 semanas, né? Retorna, aí na terceira, que a gente chama visita domiciliar, né? Ela retorna à comunidade, nós fazemos todo um trabalho e ela volta para a sociedade novamente. E você está lá há 7 anos. Sim. Você percebeu se houve uma mudança nos tipos na idade das mulheres, ou então houve alguma mudança nesse cenário? Por exemplo, antes eram mulheres de tal faixa etária, hoje são mulheres mais jovens, enfim, houve essas modificações no quadro? Sim, há modificações, até eu creio que por influência da mídia, por fatores familiares, ainda assim que a gente vê que o fator familiar ele é muito contribuinte para isso, né? Sim. Principalmente assim, antigamente se dizia assim, fulano iniciou com maconha, né? Hoje em dia, até por influência, inicia-se no crack, digamos, ou no álcool muito cedo, mais né? pesadas, né? E isso faz com que realmente tenha uma e até as motivações mudaram também, né? Sim, as motivações, sim. As motivações, me parece que as motivações familiares parece que cresceram muito, né? Sim, sim, muito assim. De uma proporção imensa, né? Então, esse fator, sim, a influência do meio, acredito, né, irmã? Alterou bastante. Sim. Então, e além desse apoio psicológico que elas recebem, quais são as outras atividades que elas desenvolvem lá durante esses 9 meses em que ficam internadas? Então, temos grupos terapêuticos, né? Além dos grupos que a Viviane já faz com elas, né? Também tem outros grupos que tem um período que ela está e tem um período que ela não está, né? Então, temos grupos de partilha, onde a pessoa vai falar como que ela está se sentindo. Uma forma, assim, de incentivar elas a ter esse diálogo aberto em casa, com a própria família, que é o que muitas vezes não acontecia, né? Então, esse grupo de partilha vai levar a pessoa a ter esse contato com a família. Também existe o grupo de autoajuda, onde ela faz uma autoanálise dos comportamentos dela, como que eu estou,
que comportamento adequado que eu estou tendo, que comportamento inadequado que eu estou tendo. Temos também momentos de espiritualidade, né? Porque uma pessoa que vive sem um contato com Deus, a gente sabe que é difícil conseguir retornar para o meio social, para o meio familiar, de uma forma saudável, né? Então, a espiritualidade é algo fundamental nesse processo de recuperação. Então, temos missas, né, semanais, né? Tem os momentos de espiritualidade também que nós, irmãs, fazemos. Tem um dos irmãos que vai lá também dar esse apoio para nós. Existe também grupos de apoio dentro da comunidade, no caso o Amor Exigente, né, que é um grupo de apoio que dá assistência para famílias que têm essa problemática de dependência química, que inclusive existe ele aqui em Médici já. E elas desenvolvem também atividades como atividades de artesanato, Sim, artesanato. plantio, alguma coisa assim? Artesanato também, plantio, mexe com a horta, né? Também tem atividades físicas, tem professora voluntária que vai lá fazer aeróbica, né? Uhum. Então, o dia é preenchido, né? Tem o psiquiatra, né? Isso, Que faz uma visita uma vez por mês. Nós temos um clínico que ele está fazendo uma especialização de psiquiatria e neurologia, né? Ele também nos visita, se uma eventualidade precisa de qualquer situação, ele faz a visita. Tem uma enfermeira que vai fazer formações que nós chamamos. Na realidade, tudo que fazemos lá, nós usamos o termo ferramenta, né, que traz conhecimento. Então, ela também vai utilizar isso como uma ferramenta. Nós temos cursos de capacitação, que seria a panificação, informática, costura, aula de violão, costura. Então, o dia é todo preenchido. Tudo isso feito por voluntários? Não. Não. Tem privado e tem voluntário. Ok. E, por exemplo, a pessoa tem alguém com problema na família e deseja ingressar, deseja receber o tratamento. Como é que seria esse processo? Então, o primeiro passo é a pessoa querer, né? Uhum. A primeira coisa que a gente pergunta para a família, mas ela quer? Só fala quer. Então, a gente marca uma triagem, né? Quando é o município próximo aqui, de Paraná, Médici, a gente está fazendo essa triagem. E quando é um município mais distante, procura-se o CAPS, né? Onde lá eles vão dar as informações necessárias. E nessa triagem a gente obtém algumas informações que é importante saber antes da pessoa realizar o ingresso e também alguns exames que são necessários, né? Para ver como está a saúde da pessoa, né? Toda essa condição física que muitas vezes se encontra até um pouco debilitada, né? E a congregação, ela vive de apoio da comunidade ou vocês recebem alguma verba oficial também? Então, nós vivemos de doações, recebemos doações, graças a Deus, a gente conta mais com as doações do que mesmo com a verba, né? Porque nós temos um convênio com a Senad, importante até colocar isso, porque as pessoas acham que para ir para a comunidade terapêutica precisa pagar. Então, não, nós acolhemos de forma gratuita. Né? Então os 9 meses que elas permanecem lá é totalmente gratuito? Isso, é gratuito. E esse convênio é conforme o número de vagas ocupadas, né? Que daí a Senad repassa um valor. A capacidade mensal. De vocês é para quantas internas? É para 20, a capacidade 20. É para 20. Ok, e atualmente vocês estão com quantas? Então, estamos assim, a gente não trabalha muito com números, porque tem algumas que a gente está acompanhando fora, né? Que alguns que já realizaram esse processo interno, né? E outras estão no grupo interno ainda. Então a gente vai dando essa assistência. Então, assim, está em torno de 10 meninas, mais ou menos, 8, 10, sempre nessa faixa. Bacana, então, e quem quiser colaborar, como é que faz? Então, pode nos procurar pessoalmente, né? Ou também pode procurar a paróquia, que o pessoal da paróquia eles têm o nosso contato, caso a pessoa não tenha. Pode falar o telefone. Pode? Pode. Então o telefone para contato é o 9946-6876. Ótimo. Passar isso porque o outro às vezes não. É meio complicado de, às vezes, como é uma zona rural, sim, é complicado às vezes a questão de sinal. Né? Certo. Mas esse mais. Pode repetir o telefone, por favor? 9946-6876. Então tá certo. Irmã, foi um prazer poder conhecê-la. Viviane, muito obrigado. Eu espero contar sempre com a presença de vocês aqui. E o que nós pudermos ajudar, por favor, aqui vocês têm mais um espaço. Fiquem sempre à vontade, porque esse é o nosso papel aqui na Terra, ajudar todos aqueles que precisam, porque a gente nunca sabe quando vamos precisar ser ajudados também, não é? Verdade. Pessoal,
Essa foi uma matéria bem bacana de fazer, porque a gente está aqui, é como eu falei, a gente está aqui nesse planeta para ajudar, porque a vida é uma roda gigante e a gente pode estar lá em cima um dia e no outro dia estar lá embaixo. Então a gente tem que estender a mão para que um dia estenda a mão para a gente também. Grande abraço e até mais.